Olá! Hoje vamos mergulhar numa das perguntas mais fascinantes que existem. Como é que nos tornamos quem somos? Vamos explorar a viagem incrível e complexa que é o desenvolvimento de um jovem e o seu sentido de identidade. Vamos a isso. Pensem bem nesta pergunta. Ela é, no fundo, o ponto de partida de tudo. É uma questão que toda a gente já se fez em algum momento. E é por isso que as ideias que vamos ver a seguir são tão importantes e, de certa forma, tão pessoais. Então, para começar a montar este enorme quebra-cabeças, o primeiro passo tem de ser olhar para dentro. A nossa viagem começa com o trabalho de um psicólogo fundamental, Erik Erikson, que se focou precisamente nesta jornada interna que cada um de nós faz. Para Erikson, a adolescência não era só, uma fase de passagem. Não. Era o momento-chave, o período decisivo em que todas as peças se juntam para consolidar a nossa identidade. É um conceito absolutamente central na psicologia do desenvolvimento. E aqui chegamos àquela expressão que toda a gente conhece, certo? Crise de identidade. Mas, atenção, a palavra crise aqui pode enganar. Para o Erikson, não era sinónimo de desastre ou de algo mau. Pelo contrário, era um ponto de viragem, um momento de exploração que é, na verdade, essencial para um desenvolvimento saudável. Mas seria um erro pensar que a teoria dele se resume a isso. É muito mais profunda. Ele dizia que a identidade, na verdade, está ligada à nossa personalidade a vida inteira. E mais, ele falou de uma coisa chamada identidade negativa, que é quando alguém, por exemplo, adota uma identidade que vai contra tudo o que a sociedade espera. E talvez o mais importante de tudo, ele percebeu que ninguém forma a sua identidade numa bolha. O mundo social e as forças de marginalização têm um poder imenso neste processo. E esta última ideia, a do mundo social, é a ponte perfeita para a nossa segunda grande peça do quebra-cabeças. Vamos sair um pouco da mente do indivíduo e olhar para fora, para o mundo que nos rodeia. E para isso precisamos de falar de Urie Bronfenbrenner, que defendia que o nosso desenvolvimento nunca acontece no vazio. A grande sacada de Bronfenbrenner é esta. A nossa relação com o ambiente é uma dança. Não somos só esponjas que absorvem o que está à volta, não. Nós também influenciamos e moldamos ativamente o ambiente. É uma via de dois sentidos. Pensem numa sala de aula. O comportamento de um aluno não é só influenciado pelo professor, ele também influencia toda a dinâmica da turma. E para nos ajudar a visualizar isto, ele desenhou uma espécie de mapa. Pensem naquelas bonecas russas que encaixam umas nas outras. No centro de tudo, temos o microsistema, a família, a escola, os amigos mais próximos. A camada seguinte é o mesossistema, que são as pontes entre estes mundos, tipo como o que acontece em casa afeta a vida na escola. Mais para fora, temos o exossistema, coisas que nos afetam indiretamente, como o trabalho dos nossos pais. E a camada maior de todas é o macrosistema, a cultura, os valores e as leis do país onde vivemos. De todas estas camadas, é o microsistema que tem um impacto mais direto, mais do dia-a-dia. É ali, naquele palco imediato das nossas vidas, que a maior parte da ação do nosso desenvolvimento acontece. E esta citação do próprio Bronfenbrenner diz tudo. O que ele está a dizer, no fundo, é que crescer e desenvolver-se é aprender a ler o mapa do nosso próprio mundo. É ganhar as ferramentas para navegar neste ecossistema complexo e pessoal. Ok, então já vimos a parte de dentro, com Erikson, e a parte de fora, com Bronfenbrenner. Mas, para quê? Qual é o objetivo disto tudo? Durante décadas, a psicologia respondia com algo do tipo evitar problemas. Mas, felizmente, essa visão mudou. E mudou radicalmente. E esta tabela mostra bem a diferença. É como olhar para um jardim. A visão antiga, baseada no déficit, só se preocupava em arrancar as ervas daninhas. A nova visão, bem, essa quer saber como adubar a terra, como dar sol e água para que as melhores flores possam crescer. A diferença é brutal. Em vez de focar no que está mal, foca-se em construir o que está forte. E esta nova forma de pensar tem um nome. Chama-se Desenvolvimento Positivo da Juventude, ou pela sigla DPJ. E a resposta que ela nos dá para aquela pergunta de qual é o objetivo é simples e poderosa. O objetivo não é só sobreviver à juventude, é florescer. E como é que se mede esse florescer? O modelo DPJ dá-nos um guia, os chamados 5 Cs. São 5 pilares que se apoiam uns aos outros. Temos a competência nas nossas capacidades, a confiança no nosso próprio valor, a conexão com os outros, um caráter íntegro e, por fim, o cuidado ou a compaixão. Quando estes 5 elementos estão presentes e fortes, temos um desenvolvimento verdadeiramente saudável. Certo. Chegamos ao momento de juntar todas as peças. Vimos a jornada interior, os ambientes que nos rodeiam e o objetivo de tudo isto.
Agora, vamos ver como estas três ideias, de Erikson, Bronfenbrenner e do DPJ, se encaixam para nos dar a imagem completa. Primeiro, a base de tudo, a identidade. Como Erikson nos mostrou, essa busca começa dentro de cada um de nós. É uma viagem interna, muito pessoal. Mas, e este é um grande mas, a história não acaba aqui. Porque essa identidade, essa semente que está dentro de nós, não cresce no vazio. Ela precisa de um ambiente. E é aqui que entra Bronfenbrenner para nos lembrar que essa semente cresce dentro de um ecossistema inteiro, cheio de camadas e influências. E, por fim, o desenvolvimento positivo da juventude entra para nos dar o norte, o objetivo final. Se a identidade é a semente e o mundo é o ecossistema, então o objetivo não é só que a planta sobreviva. O objetivo é que ela floresça, que dê os seus melhores frutos. É sobre prosperar, não apenas existir. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão, que é talvez a mais importante. Se a identidade de cada um floresce dentro de um ecossistema, então a pergunta deixa de ser apenas individual, passa a ser coletiva. E a pergunta que fica é: que tipo de ecossistema estamos nós, como sociedade, a construir para que a próxima geração possa realmente prosperar? Fica a reflexão.